a bênção de estarmos reunidos em seu nome para o aprendizado do seu evangelho de amor. E mesmo com dificuldades, Senhor, procurar colocá-lo em prática. E hoje, Senhor Jesus, nós estamos muito felizes, porque uma grande trabalhadora da sua seara está aqui conosco. Sê conosco, Senhor, que a espiritualidade, o patrono desta casa, que é Allan Kardec, possa estar conosco nesses instantes de alegria, de júbilo verdadeiro. Que a sua paz, Senhor, que o teu amor seja sempre conosco e que assim seja. É com você agora. Boa tarde a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Voltando a essa casa, já vim aqui mais de uma vez, então é uma alegria muito grande. A nossa tarde de hoje é dedicada a esse assunto aí, sobre mediunidade, que foi solicitado. E nós vamos fazer algumas reflexões, porque é bom mencionarmos o Livro dos Médiuns, devido ao fato de que nem todos os grupos mediúnicos conhecem o Livro dos Médiuns mais aprofundadamente. Aqui, a casa, a cidade, nós sabemos que o movimento espírita aqui realiza muitos estudos, tem sempre pessoas que trazem contribuições, e isso é muito importante, mas e nem todos os locais são assim. E sempre é oportuno falarmos um pouco mais acerca de O Livro dos Médiuns, acerca do trabalho propriamente dito, e assim hoje a nossa reflexão gira em torno desse assunto. Nós vamos começar já diretamente falando sobre essa obra que é O Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação, que foi lançado após o Livro dos Espíritos, não é? No ano de 1860, o Livro dos Médiuns foi lançado. E aí, no caso, nós vamos mencionar o que o Livro dos Médiuns apresenta. E depois nós vamos desdobrando tudo isso, que os pontos mais significativos, necessários para o bom êxito de uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica é realmente um momento muito específico, muito especial, e nós devemos estar sempre preparados para que a obra possa, para que a reunião possa ter uma produtividade que ajude mais não apenas os integrantes encarnados, como também os espíritos sofredores, obsessores, comunicantes. Então, o Livro dos Médiuns, ele vai, através das suas páginas todas, indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Quero dizer que, quando nós começamos a observar o conjunto de O Livro dos Médiuns, nós vamos perceber aqueles pontos muito didáticos que o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, já com o pseudônimo de Allan Kardec, apresenta. E a obra vai num crescimento, à medida que a pessoa vai tomando conhecimento dos capítulos, das divisões que ele apresenta. Portanto, o livro tem o propósito de indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Também de dirigir-lhe o emprego de modo útil quando existe. Não fabricar mediunidade propriamente, não querer de alguma maneira forçar, mas sim, existindo a mediunidade, aí a obra se destina a indicar como deve ser utilizada, como devem ser as reuniões, como deve ser o trabalho. Guiar as pessoas nas suas observações, assinalar os obstáculos por se tratar de uma nova ordem de coisas. Importante isso, porque antes de Allan Kardec, antes de O Livro dos Médiuns, antes da doutrina espírita, o que era o trabalho mediúnico?
como existia. Como as pessoas que apresentavam já não apenas indícios de mediunidade, mas a mediunidade estuante, quando aqueles médiuns, sem controle algum, sem conhecimento algum, eram dominados por espíritos, muitas vezes caíam ao solo e não conseguiam, às vezes, se desvencilhar da influência negativa, às vezes, ou então uma influência que perturbava a vida, mas não tinham condições. Aquilo era tudo feito de uma maneira natural, alguém tinha alguma ideia, ou então um outro médium recebendo um espírito já mais experiente, ou um espírito que pudesse guiar ali, orientar, as coisas eram realizadas assim. O controle propriamente dito não era do conhecimento dos médiuns até então. Porque uma das coisas mais importantes dessa obra é que nós vamos aprender o controle da manifestação mediúnica. Como o médium deve proceder para controlar a comunicação. Não deixar que ela seja controlada pelo espírito, que muitas vezes espírito perturbador, espírito obsessor, espírito que queria tomar tempo ou realmente prejudicar a criatura. Portanto, o livro vai assinalar obstáculos por se tratar de uma nova ordem de coisas. E também iniciar essas pessoas, os médiuns, na maneira de conversar com os espíritos. Outro ponto também muito interessante, que era pouco conhecido, uma pessoa dialogando com o espírito comunicante, procurando orientar, procurando encaminhar, tudo isso a obra apresenta. E também indicar os meios de conseguirem boas comunicações. Quais devem ser os procedimentos, quais devem ser as atitudes dos médiuns, e assim por diante, do dialogador ou doutrinador, e o que nós vamos comentar nessa tarde, exatamente isso. Começando agora a refletir um pouco acerca daquilo tudo que é necessário para todos nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, lembrar sempre. Toda reunião deve tender para a maior homogeneidade possível, quando se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter boas comunicações, sem nenhuma atenção à qualidade dos espíritos que as deem, evidentemente, desnecessárias se tornam essas precauções. Mas, então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Isso já está no capítulo 29, já terminando o livro, não é? No capítulo 29, o item 331. Porque nesse capítulo, Kardec vai abordar aspectos propriamente ditos e diretos da reunião mediúnica. Mas vamos notar aqui um ponto muito importante nesse trecho. Toda reunião deve tender para a maior homogeneidade possível. Mas as reuniões, muitas vezes, são heterogêneas. Ou seja, não se consegue esse padrão homogêneo, vibratório, de pensamentos. As pessoas que participam das reuniões mediúnicas nem sempre têm conhecimento disso. Como concentrar, como manter uma boa concentração, como impedir, modificar, por exemplo, pensamentos chamados intrusos, pensamentos que surgem à mente da pessoa que é participante do grupo mediúnico, que são pensamentos altamente inconvenientes, pensamentos do dia a dia, de preocupações que a pessoa já tem na vida, essas coisas todas, e isso vai fazer com que a homogeneidade não exista, porque o outro também vai ser do mesmo jeito, o outro e outro, a dificuldade. Uma pessoa ou outra terá uma concentração por mais tempo, uma concentração que mantenha o padrão vibratório da reunião, porque toda reunião necessita manter um padrão vibratório adequado para os trabalhos que vão ser realizados. Sabemos que quem programa a reunião mediúnica não são nós, não somos nós os encarnados. Quem programa a reunião mediúnica são os benfeitores. É a equipe espiritual que dirige a reunião mediúnica. E aí nós não sabemos, quando chegamos, nós encarnados, nós não sabemos quais as comunicações
que vão ser apresentadas, que vão ser realizadas. Os espíritos que já estão ali preparados para isso. Nós não temos essa noção. Só que a parte encarnada, dos encarnados, é aquela mais fácil de ser realizada. Programar a reunião uma vez por semana, ter horário para começar, para finalizar, se vai ler algum livro, como que vai ser, o horário, enfim, essa é a parte dos encarnados. A dos desencarnados é que realmente é a reunião mediúnica. Eles programam, mas necessitam da nossa homogeneidade. Quanto mais o grupo alcançar essa homogeneidade, vibrações e pensamentos dentro de uma sintonia adequada para que a reunião aconteça, é muito difícil. Mas quando a reunião consegue isso, a produtividade cresce, a produtividade dos trabalhos aumenta, melhora e tudo mais. Aqui na parte final, ele vai dizer que se a pessoa está ali por acaso, não, ou porque alguma coisa aconteceu na vida, algum tipo de manifestação, presença de espíritos, então ela está ali na reunião e os outros integrantes também. Por isso é que ele fala que se ninguém está dando atenção à qualidade, né, da comunicação, dos espíritos que se comunicam, então ninguém se pode queixar da qualidade da reunião, da qualidade do produto, daquilo que vão conseguir alcançar. Emmanuel vai nos dizer o seguinte: a sessão espírita deveria ser uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, de modo que entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa, pudesse constituir aquela reunião de 2 ou mais corações, em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Isso é o livro O Consolador, questão 372. Livros estão sendo esquecidos, livros fundamentais, inclusive da obra de Chico Xavier. O Consolador, por exemplo, é muito pouco citado. Eu não sei se aqui temos um número de pessoas que conheçam essa obra, que use, porque é uma obra altamente instrutiva. Nós estamos deixando de lado, e eu sinto isso no movimento espírita, as obras fundamentais, aquelas que desdobram a codificação, especialmente a obra de Chico Xavier, que traz para nós um conjunto de ensinamentos. E, na sequência, Ivone Pereira e também Givaldo Franco. Essas obras, elas são sumamente importantes. E nós precisamos dedicar maior atenção a elas e menos aos romances, porque não preterindo os romances, mas não os colocando em primeiro lugar, porque as pessoas muitas vezes ficam lendo só os romances e não prendem a sua atenção para essas obras que nos enriquecem. É isso que nós precisamos ter em mente. O romance vem também para ser uma leitura mais leve, uma leitura de entretenimento. Trazem alguns ensinamentos. Mas o que nós precisamos conhecer é a codificação e as obras clássicas que desdobram a codificação. E aí nós temos também os autores encarnados, aqueles que escreveram livros não psicografados. Esses também nós encontramos obras notáveis desses autores. Portanto, nós precisamos disso tudo para conseguir uma reunião homogênea, para conseguir uma reunião que tenha uma produtividade que a espiritualidade espera de nós, e também porque quando nós alcançamos isso que Emmanuel está dizendo aqui, é claro que aí a reunião terá também uma ambiência mais apurada para dar guarida a espíritos extremamente necessitados, a espíritos bondosos também que vêm se comunicar, por amigos espirituais e tudo mais. Uma definição que está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 331. O que é uma reunião? Uma reunião
é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e devem formar um feixe. E formam como que um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for, a tal da homogeneidade. Quanto mais homogêneo for. Isso aqui é muito importante, porque vai nos mostrar essa definição, esse conceito, que vai nos mostrar o que é uma reunião e a nossa participação. Uma reunião é um ser coletivo. Portanto, é o conjunto. Não adianta pensar que ali é porque tem um médium que é mais experiente, ou porque tem um médium que todo mundo aponta como aquele que sabe mais, que está mais adiantado, enfim, é um coletivo. E não apenas aquele que sobressai um pouco mais. E os outros integrantes também têm uma importante participação. E o dirigente da reunião deve fazer com que esses outros também cresçam, porque isso é que é importante. Mas uma reunião é um ser coletivo. Agora, cujas qualidades e propriedades da reunião dependem de quê? Dos seus membros. As qualidades e propriedades são resultantes dos membros da reunião, os membros encarnados, e devem formar um feixe. Se a reunião, o grupo, oferece poucas qualidades, poucas propriedades, a equipe espiritual não pode fazer quase nada. Porém, se o grupo oferece qualidades cada vez mais importantes, cada vez melhores dos participantes, a espiritualidade programa trabalhos mais profundos, trabalhos que têm um alcance maior. Mas como se adquire uma qualidade? Essas qualidades. E, no caso, é bom nós pensarmos também, é dentro da reunião. Eu já conheço pessoa que fala assim, por exemplo, hoje é dia de reunião, então hoje eu vou pensar em Jesus. Hoje eu vou pensar no bem. Hoje eu vou fazer uma coisa boa porque eu tenho que ir para a reunião. Hoje eu vou melhorar meu gênio. Mas o resto da semana esquece tudo. Então vai oferecer o que para a reunião? Vai oferecer quase nada, porque só pensa na reunião, na sua responsabilidade, no mestre, na finalidade da reunião e tal, só no dia da reunião. Mas nós somos médiuns, dirigentes, integrantes do grupo mediúnico o tempo todo. Não é só no dia da reunião. Nós fazemos parte de um conjunto de trabalho. E nesse conjunto é o intercâmbio com o mundo espiritual. Por isso, nós temos que melhorar nossas condições. Aonde que melhoramos? No dia a dia. Nós melhoramos as nossas qualidades, as nossas condições, é lá fora, não é dentro da reunião, não, é do lado de lá, é do lado de fora. Nós vamos melhorar dentro da família, no trabalho, na nossa vivência, no tipo de ambientes que frequentamos, o tipo de livros que lemos, o tipo disso tudo. Nós não vamos nos tornar santos, mas nós temos que fazer opções de qualidade para que nós possamos ter esse crescimento. Quanto mais o grupo se melhora no dia a dia, as pessoas que integram o grupo, quanto mais existe esse propósito de crescer, de ser uma pessoa melhor, de seguir os ensinamentos da doutrina, porque isso é a proposta da doutrina. E essa é aquela regra, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz de domar as suas más inclinações. É a transformação. E isso precisa acontecer. Se a reunião não tem essa finalidade, ou não, os integrantes não são incentivados, ou não estão conscientes dessa necessidade, 1 ano depois, 10 anos depois, a reunião é a mesma. Eu ouço pessoas que falam assim, a nossa reunião não acontece nada diferente. Toda vez que eu vou lá já sei tudo que vai acontecer. Então o que precisa? Reciclar. Reciclar os conhecimentos, chamar o grupo, fazer estudos, conversar, verificar por que a reunião estagnou 10 anos, está do mesmo jeito, 10 anos atrás, e agora, presentemente, é a mesma coisa. Os médios do mesmo jeito, recebem os espíritos sempre iguais, todo mundo já sabe que dona fulana é daquele jeito, o seu fulano é daquele jeito lá, e assim por diante. Mas não é esse o trabalho. O trabalho é crescer, é melhorar.
E aí, outra coisa importante, os integrantes precisam estar sintonizados. Se tiver algum integrante que não gosta do outro que está lá, está prejudicando a reunião. Isso é infalível. Porque se esse um que não gosta do outro, esse outro recebe lá um espírito, qual é o pensamento desse? Será que é verdade? Será que isso aí não está fingindo? Será que não é animismo? E começam pensamentos negativos. E se houver esse tipo de coisa, a reunião decresce, a reunião não consegue melhorar. Ou então, essa pessoa acaba sendo isolada pelos benfeitores para que as suas vibrações negativas não perturbem o trabalho. Essa pessoa ainda vai dar trabalho para os mentores. Tudo isso faz parte para ser um grupo homogêneo, que tanto mais força terá, quanto mais consegue alcançar essa homogeneidade, que é sintonia, afinização entre os membros do grupo. E Manuel Filomeno de Miranda, ele recomenda, lá naqueles 2 primeiros livros dele, na década de 70 ainda, Nos Bastidores da Obsessão, e logo em seguida, daqui a pouco eu lembro o nome, o outro seguinte dele, que também fala da questão da homogeneidade. Mas nos Bastidores da Obsessão, puxa esse assunto de uma maneira notável, quando diz assim, que os integrantes da reunião precisam se conhecer no cotidiano. Não é só chegar lá e falar boa noite, e na hora de ir embora, até a próxima semana. Só isso que eles conhecem uns aos outros. O que acontece? Ninguém ajuda o outro quando o outro está precisando. O grupo, para se fortalecer, eles precisam se conhecer. E mais que isso, precisam gostar um do outro. Porque, por exemplo, do meu lado, eu posso ter ali uma pessoa, uma senhora ou um senhor ali do lado, cujo filho está internado, ou cuja esposa está internada, o marido está prestes a desencarnar, e nós não sabemos nada dessas coisas, e assim por diante. Esses acontecimentos da vida. Agora, quando o grupo se interrelaciona, o que acontece? Aí a pessoa, os demais, a pessoa que está sofrendo alguma coisa, algum parente hospitalizado, no UTI, essas coisas e tal, e aí o grupo vai ajudar, vai aplicar passes, vai fazer preces, isso é que é importante. Não é só fazer lanchinho junto, não. Essa outra parte é muito importante, que é a parte do convívio, né? De um ajudar o outro. E isso, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazendo para nós, desde a sua primeira obra, para que nós possamos entender o quanto nós temos que interagir, o quanto nós temos que nos estimar, o quanto que nós temos que nos ajudar mutuamente. E aí o grupo forma um conjunto cada vez mais homogêneo. Cada vez mais os sentimentos de fraternidade, de amor, estão presentes. As leis das manifestações, vamos ver aqui, nosso querido Leon Denis. Leon Denis é imperdível. É preciso conhecer Leon Denis. O livro dele, No Invisível, que trata da mediunidade, eu costumo dizer que é um desenvolvimento do livro dos médiuns, de O Livro dos Médiuns. Complementa o Livro dos Médiuns. Porque Allan Kardec não teve tempo de contar casos. O Livro dos Médiuns, só temos ali uns 4 ou 5 casos que servem de exemplo. Fora isso, ele não tinha tempo e também ia ficar um tratado muito volumoso e, por isso, não tem assim, casos que corroboram as citações, os ensinamentos, os exemplos. Então, nós não temos. E aí, quando Leon Denis lançou No Invisível, no qual ele conta uma quantidade de casos que vão significar exatamente aquilo que a mediunidade apresenta, situações mediúnicas, situações de obsessão, e daí por diante nós vamos ficar conhecendo mais. O livro No Invisível é muito importante e muito, muito rico de casos que trazem a contribuição para entendermos o que está em O Livro dos Médiuns. Mas, em certo ponto, Leon Denis vai falar sobre a lei das manifestações. Ele vai dizer
comunicações espíritas, a dificuldade consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes, porque isso é que é a heterogeneidade, pensamentos e vibrações totalmente diferentes que não conseguem se harmonizar. Porém, quando conseguem, aí vai ficar homogêneo. Muito bem, então vamos ver como que a coisa funciona. A lei das manifestações consiste na combinação das forças psíquicas entre os médiuns e os experimentadores, e entre estes e os espíritos. Experimentadores aqui são os membros integrantes do grupo, porque naquela época eram grupos, muitas vezes, para fazer algum tipo de sessão de efeitos físicos, de alguma coisa que pudesse trazer a comprovação dos fenômenos mediúnicos, e, portanto, ele vai usar essa expressão. Mas significa as forças psíquicas e entre os médiuns e experimentadores, os que estão ali para contribuir e também para pesquisas, que era o caso da época, né? E entre estes, encarnados. Tanto um quanto o outro são encarnados, né? E entre estes e os espíritos. Porque não basta só a sintonia entre os encarnados. É preciso também que o grupo sintonize com os benfeitores, com a equipe que trabalha, que dirige a reunião. Falando assim, olhando mais especificamente essa parte técnica das manifestações, podemos pensar assim, mas será que consegue? Consegue e nós nem nos damos conta disso. Isso acontece naturalmente nas reuniões mediúnicas, aquelas que já estão, de certa maneira, com um trabalho mais orientado, com mais experiência, com mais prática, com pessoas que já têm uma noção da necessidade do estudo, da necessidade da transformação moral. Então, esse grupo já alcança isso com facilidade e naturalmente. Mas a maioria tem dificuldade. E aí nós vemos que é preciso essa combinação das forças psíquicas, ou seja, das vibrações, entre encarnados e entre estes e os espíritos. Essa é a lei das manifestações. É o capítulo 8 do livro No Invisível. Quais são as condições essenciais para a reunião mediúnica? Agora nós vamos entrar propriamente na reunião e tudo aquilo que é o transcurso daquele período que nós estamos ali reunidos para cumprir o trabalho da mediunidade, não é? Muito bem, nós vamos ver aqui a primeira condição essencial é a equipe dos encarnados. Quem são os encarnados que integram o grupo? E aí começa a haver o cuidado, não é? Porque não se deve convidar para participar de um grupo mediúnico uma pessoa com obsessão. Uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Uma pessoa que não conhece nada do espiritismo, chegou na casa espírita, estou vendo espírito. Os espíritos falam comigo. E aí, quem está atendendo, fala assim, então nós vamos arrumar uma vaga para você na reunião mediúnica. E coloca a pessoa na reunião mediúnica. Vai fazer o que lá? Vai atrapalhar. Não sabe concentrar, nem é espírita. Ainda tem, mas a pessoa nem é espírita, é. E aí vai botar um curioso lá, uma pessoa curiosa, para ver como é que são as coisas. E não é assim que a coisa funciona. Então ele vai fazer parte de uma equipe. Essa equipe não é elite. Nós temos também que ter esse cuidado. Ali é uma elite, só aqueles lá que sabem, que não sei o quê. Não é elite, não. Vai trabalhar numa reunião mediúnica de desobsessão para ver o que a elite, entre aspas, passa. Porque o trabalho da desobsessão requer dos integrantes uma conduta, uma situação que demanda da pessoa fé, prece, vigilância, tanta coisa que nós vamos falando aqui nesse transcurso da nossa conversa. Portanto, a equipe precisa ser coesa, precisa ser sintonizada. As pessoas, quando vão integrar, geralmente, aí vem agora o caso, não é os encarnados que falam assim, por exemplo, vamos criar uma reunião de desobsessão?
Vamos chamar fulano e tal. Nós vamos fazer um grupo de desobsessão. Aí senta todo mundo lá, vai começar a reunir, a querer arranjar algum trabalho e tal. Mas é grupo de desobsessão? Quem que resolve isso? São nós, os encarnados? Eu quero que nosso grupo seja de desobsessão. Mas não tem qualificação para isso ainda. Os médiuns ainda não estão bem, vamos dizer, enquadrados ou bem em sintonia, em afinidade com o que é um grupo de desobsessão, que geralmente, nós sabemos que para construir, chegar a ser um grupo de desobsessão, é preciso pessoas mais experientes, que já fizeram um trajeto no campo da mediunidade, da prática mediúnica. O que vai começar ali? Um grupo de estudos. Um grupo para estudar a própria doutrina, para estudar a parte da mediunidade, para ter um conhecimento. Esse grupo pode, depois de um ano, depois de um certo tempo, começar a preparar-se para ser um grupo de educação da mediunidade. E assim vai indo. Esse é o crescimento. Nós não temos condição para falar assim, nós queremos nosso grupo mediúnico. É de desobsessão. Quem escolhe isso é a espiritualidade. Como que é feito isso? A partir do momento em que os espíritos benfeitores encaminham para a reunião, porque sabem que os médiuns têm condição para isso, e a equipe toda, espíritos que necessitam de serem encaminhados, de terem suas dores atenuadas, espíritos de suicidas, espíritos que tiveram uma morte trágica. Então, vai crescendo, não é? Até chegarmos nos grandes processos obsessivos realmente, não é? Então, a equipe precisa ser muito bem estruturada. Uma das coisas que, aparentemente, é a mais fácil, mas é a mais difícil: assiduidade e pontualidade. Há anos atrás, quando eu dirigia na Aliança Municipal Espírita em Juiz de Fora, a área da mediunidade, eu fazia todo ano uma reunião com presidentes de centro espírita e dirigentes de mediúnicas. O propósito era fazer um enfoque com os dirigentes, com os presidentes, das dificuldades que eles encontravam dirigindo uma reunião mediúnica. E eu ia listando no quadro de giz. Eu ia listando. E aí eles foram falando das dificuldades que encontravam ao dirigir uma reunião mediúnica. Por incrível que pareça, a maior dificuldade era a assiduidade e pontualidade. E nós encontrávamos, às vezes, 30 dificuldades, que eles iam falando e eu escrevendo. 30 dificuldades, às vezes, para que pudessem ter uma reunião mais bem estruturada, sem dificuldade alguma, mas as dificuldades eram muitas. E assiduidade e pontualidade, então, todos eles mencionavam. Porque as pessoas não são assíduas. Porque o mais difícil também é nós aprendermos disciplina. Nem sempre nós temos disciplina. E assiduidade. Hoje tem aniversário de alguém. Hoje tem um filme. Hoje é o final da novela. Hoje tem visita. Hoje não sei o quê. Então a pessoa falta, não é? Pontualidade. Mas às vezes é assídua. Mas não chega no horário que tem que chegar. A reunião começa às 20 horas. De repente a pessoa chega faltando 19h55, faltando 5 minutos para as 20 horas, quando deveria chegar 20 minutos antes, para que pudesse, então, ir se preparando para o trabalho. Não é chegar assim e fechar o olho, fazer uma prece e receber já as comunicações, de jeito nenhum. Porque nós vivemos uma vida muito corrida. Então, o nosso cérebro está em ondas beta, ágil, né? As ondas de correria, de correr, de dar conta de tudo. Aí você chega esbaforido na reunião mediúnica, em cima da hora, e vai sentar lá e vai conseguir concentrar, vai conseguir se acalmar. O que é que vem na sua mente? Aquelas imagens do dia a dia, aquelas conversas, aquelas coisas todas que a gente precisa desacelerar a nossa mente. Portanto, tem que chegar, deve chegar 15 minutos pelo menos, se possível 20. Chega, vai ler um livro, vai ler uma mensagem
E aí vai desacelerando, vai se acalmando, as ondas alfa, as necessárias para o trabalho mediúnico. A afinização entre todos do grupo, nós já mencionamos. Concentração, como concentrar? É difícil, muito difícil. E aí a pessoa vai concentrar, 5 minutos ela consegue. Mais que isso, já tem dificuldade. Porque o que vem na nossa mente? Tudo isso. Então, com essa questão aí de celular, de Facebook, que nós estamos vendo essas notícias o dia todo, o tempo todo. Aí você vai dizer, eu quero concentrar, o que vem na sua cabeça? Tudo isso que está rolando por aí, nem vou falar. Mas todo mundo sabe, né? Então, desde as notícias relacionadas com a política, desde as notícias que fazem mensagens assim de zombaria, de fazer graça. Aí você concentra lá, e aí você vai lembrar das novelas, e aí a novela está nesse ponto, está no outro ponto. Bom, você pelo menos quer pensar em Jesus. Aí você está pensando em Jesus, mas de repente seu pensamento voa para o outro lado. É essa dificuldade. Nós sabemos que nos países, melhor dizendo, as grandes religiões orientais, elas têm um propósito constante da facilidade da concentração. Por quê? Porque a civilização oriental privilegia o controle da mente. A higiene da mente, o controle da mente, a civilização oriental privilegia isso, mas a ocidental não. Nós aqui não ficamos assim o tempo todo ouvindo falar da necessidade de contermos os pensamentos, de controlarmos, enfim, essa coisa toda, de fazer meditação, concentração. Hoje em dia até que melhorou um pouco mais, mas ainda estamos muito distantes. Por isso, ao chegar na reunião, a dificuldade de concentrar é muito grande, muito grande. Mas nós aprendemos, nas técnicas de concentração, nós aprendemos que, se você está concentrado, por exemplo, no objetivo da reunião, de amar ao próximo, de trabalhar no bem, e de você pensar em Jesus, nos ensinamentos dele, e de repente na sua mente vem um pensamento totalmente intruso, inconveniente, inadequado. O que você faz? Imediatamente, nós não vamos ficar agitados por causa do pensamento. Nós vamos tranquilamente substituir o pensamento inconveniente por aqueles outros que nós queremos manter. Então, vamos fazendo isso, porque isso é o hábito de retorno. Isso chama, na lei da concentração, o hábito de retorno. Retornar ao objetivo da reunião. Porque, senão, nós não conseguimos. Agora, a nossa mente, o nosso psiquismo, está encharcado dessas ideias todas, né? Dessas coisas do dia a dia e tal. Então, fica essa dificuldade. Por isso que é importante chegar mais cedo, ler uma página, não é? Em casa, mantermos isto, lendo, ouvindo essas palestras que agora estão muito aí pelo YouTube, para todo lado. Também fazendo a meditação ou procurando fazer, isso tudo vai nos adequando cada vez mais para termos uma concentração melhor. Agora, daqui para frente, dirigente, doutrinação, médium, dificuldades, amor. Essa parte agora, nós vamos falar sobre uma por uma. Até aqui, até a concentração, nós já citamos. Agora vamos começar nas tarefas de cada um desses que aqui estão mencionados. Vamos começar, por exemplo, já falamos da equipe, mas vamos ainda trazer uma parte de Kardec, que ele menciona, e que é necessária para nós mencionarmos. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, ou seja, aquilo que deve manter integrando os membros da reunião. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre os membros, ausência de todo sentimento contrário à caridade. Isso eu imagino que as pessoas que estão com o propósito de participar de uma reunião já vão com essa finalidade, já vão com essa ideia
de desejo de se instruírem e melhorarem. É fundamental melhorar a nossa condição de conhecimento da doutrina. Porque não basta nós, por exemplo, lermos ali algumas questões do Livro dos Espíritos e ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes as pessoas leem mais do que propriamente o Livro dos Espíritos. Não basta isso. Nós precisamos aprofundar mais. Porque o propósito do Espiritismo é fazer o povo pensar. É abrir a nossa mente, é abrir a expansão da consciência. É preciso fazer com que a nossa consciência tenha uma expansão maior, para não ficarmos bitolados no dia a dia, na rotina, sem ter algo maior como ideal para nós. E o Espiritismo, por excelência, ele nos propõe isso. É abrir os horizontes da nossa mente, alargar tudo isso. E quanto mais nós conhecemos a doutrina, mais nós ampliamos os nossos horizontes mentais. E isso é muito importante na atualidade, quando nós estamos vivendo essa época de crise, que é uma crise moral, crise espiritual, no mundo todo. Nós temos que ter uma noção mais profunda do significado, do que o Espiritismo está trazendo, do que nós podemos fazer para ajudar, como estar junto. E aí, a partir daí, nós vamos mergulhando o nosso interesse no estudo da doutrina espírita, porque o Espiritismo está na vanguarda do tempo. O Espiritismo fala mais para adiante, fala para o futuro. O Espiritismo fala muito mais do que nós estamos falando aqui agora. Mas para isso nós temos que ler, aprofundar, comentar e aos poucos nós vamos fixando isso no nosso conhecimento, na nossa bagagem, trabalhando hoje para um futuro melhor. Nós viemos do ontem, nosso hoje é o resultado do ontem, com, claro, oportunidades novas que cada reencarnação oferece aos seres humanos. Lembrar que somos espíritos imortais, que temos diante de nós o infinito. E aí nossa mente não consegue entender isso. O que é o infinito? Nós somos imortais, temos o infinito. E aí paramos por aí, porque nosso infinito ainda é muito do entendimento finito. Nós não estamos conhecendo muito ainda isso, não é? Muito bem. Então, o desejo de instruir e melhorar deve manter sempre esse desejo. Sempre, sempre, sempre. E nós temos obras hoje fantásticas de escritores, de espíritos benfeitores, que nos ajudam a pensar maior. Eu recomendo o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, que é uma obra belíssima, uma obra maravilhosa. E aí todas as obras de que vêm de Joana de Ângeles, por exemplo, que está nos trazendo também uma proposta. Diz a Joana o seguinte, que o Espiritismo nos proporciona construirmos, o Espiritismo nos proporciona novas construções mentais. O Espiritismo nos proporciona novas construções mentais. Construirmos outras ideias, que até então nós não tínhamos, mas passamos a ter, porque a doutrina nos mostra isso. Isso é que é alargar horizontes mentais. Isso é que é a expansão da consciência. Recolhimento e silêncios respeitosos na reunião, união de todos pelo pensamento, médios com isenção de sentimento de orgulho, amor próprio, supremacia e com desejo de serem úteis. É o capítulo 29, de 341. Bom, então isso é da equipe. Agora é que nós vamos entrar naqueles que eu mencionei. A questão do dirigente da reunião. A questão de se formar numa casa espírita, uma nova reunião mediúnica, ou se a casa não tem nenhuma, vamos fazer uma reunião mediúnica. Quem vai dirigir? Bom, começa por aí. Quem vai dirigir? Não adianta falar, sou fulano, dona fulano, vocês dois aí, qual que quer dirigir? Não é assim não. É qual deles tem conhecimento, qual deles tem experiência. Agora, se ninguém tem experiência na casa, começa com um grupo de estudos.
Mas se a casa já tem um certo tempo de trabalho e tal, então vamos ver aquele que já tem um conhecimento anterior, já frequentou, ou já leu, ou já está apto, porque o dirigente é aquele que vai também congregar, ou reunir, melhor dizendo, o interesse do grupo. Quando há um problema, quando surgir alguma coisa, ele sabe como abordar, ele conhece, ele tem condições de falar com aquela pessoa, ou esclarecer ao grupo, e assim por diante. Então, o dirigente é da maior e vital importância. Mas vamos ver o que é que o dirigente precisa ter, não é? A primeira coisa de tudo é a autoridade moral. Porque os espíritos nos acompanham. Por isso é que eu digo que a reunião de desobsessão é preciso a pessoa ter muita experiência, porque os espíritos acompanham. Os espíritos malfeitores, malfazejos, eles acompanham para ver o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. É só da boca para fora ou estamos vivendo? Qual é a nossa vivência? Qual é o nosso ponto fraco? E aí por diante. Então, a autoridade moral, é claro, que é necessária. Porque vem muitas vezes o espírito, e se o dirigente é também o dialogador ou o doutrinador, se ele falar qualquer coisa, o espírito pode falar, e você que faz isso assim, assim? E você que fez isso, você aquilo e tal? E de repente fica uma situação muito complicada, né? Vivência. Observar isso. É claro que nós não somos pessoas assim, já luminares, mas nós temos que ter uma vivência consentânea, alguma coisa, pelo menos, para apresentar. O que nós vamos apresentar aos benfeitores? Ah, bom, eu encho a cara todo dia, eu bebo muito, né? Mas acontece que no dia da reunião, então, eu não bebo, não. Aí, o outro é isso, o outro é aquilo, cada um uma coisa. Então, vai para a reunião, mas não tem ainda uma postura moral, espiritual, uma vivência que seja de acordo com aquilo que ele vai falar com os espíritos. Meu irmão, você precisa disso assim, assim. O espírito fala, você também. Porque espírito é esperto. Nós não podemos achar que subestimar os espíritos, não. Tem muito espírito que tem um espírito, às vezes, muitas vezes mais em condições de intelecto, não é, de inteligência, do que aquele que está conversando com ele. Agora, é claro que ali não é uma coisa para mostrar inteligência, é para mostrar amor. É para evidenciar o amor, não é? A compreensão, e aí encaminhar a criatura que ali está necessitada. Ele precisa ter conhecimento doutrinário e evangélico, não pode ser de outra maneira, porque isso é que vai dar a ele o suporte para ele poder conversar com as entidades, para ele poder dirigir o grupo. E o conhecimento evangélico é muito importante, porque muitas vezes se comunicam espíritos que são líderes de outros, que foram líderes de outras religiões. É muito comum manifestar um arcebispo, um bispo, até às vezes um papa, né? É mais raro, mas também tem. Então, eles falam as coisas, né? Vocês espíritas não tem direito de falar em Jesus, porque ele não delegou para vocês, ele delegou para nós essa responsabilidade, quando ele falou, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu erguerei minha igreja. Aí o Espírito fala isso. Agora o que o outro vai dizer? Não sei, sabia disso não. Então, ele precisa conhecer, né? Ele não vai falar assim, isso é brincadeira minha, né? Mas ele tem que ter conhecimento para falar alguma coisa. Então, muitos agem assim, muitos espíritos, né? Então, ele tem que ter um conhecimento, conversar, não é? Com bastante fraternidade, não se agastar com alguma coisa que o espírito fala. Muitos espíritos são irônicos, e a ironia mexe muito com as pessoas, né? Hábito de oração e estudo. É uma pessoa que cultiva isso, não é? Razoável equilíbrio psíquico e emocional. Vocês vão ver que eu vou apresentar isso em todos os outros itens. As pessoas precisam ter razoável equilíbrio psíquico e emocional.
para levar adiante a tarefa. Mas nós vamos falar sobre isso mais. Amor pela tarefa, é claro. Responsabilidade, fé sólida. Não é aquela fé que o Espírito fala lá uma coisa, a pessoa fica assim, mas que coisa, hein? Será possível? E aí a fé já começa a ficar vacilante, não é porque o Espírito falou qualquer coisa, porque alguém falou na rua com a pessoa, e aí porque ela passou um sofrimento, porque veio alguma coisa diferente na vida dela, e aí ela fala, mas olha o que Deus arrumou comigo. E então a fé é desse nível, não adianta nada. Então a nossa fé é uma fé raciocinada, que é a fé da doutrina que a doutrina espírita propõe. Então nós temos, para isso nós temos que raciocinar, e para raciocinar nós temos que conhecer, e para conhecer nós temos que estudar. Então a fé raciocinada exige conhecimento. Para conhecer nós precisamos de estudo, porque com o estudo nós conseguimos raciocinar. Essa é a fé raciocinada que fortalece a fé cada vez mais. Mas vamos ver aqui, esse é o Hermínio Miranda, um amigo querido meu. O Hermínio Miranda escreveu livros notáveis, acho que me parece mais de 40 ou 50 livros, cada um melhor que o outro, mas muitas outras áreas, não era só parte da mediunidade, muitas áreas. E então, Hermínio Miranda, ele escreveu aquele livro, Diálogo com as Sombras, que é imperdível para quem trabalha em reunião mediúnica, não é? Diálogo com as Sombras. E me tornei muito amiga de Hermínio Miranda. Eu o visitava, ele morava no Rio de Janeiro, mas ele tinha uma casa de verão em Caxambu, que é perto de Juiz de Fora, e era mais fácil para mim ir a Caxambu para visitá-lo do que ir ao Rio, enfrentando o trânsito, aquela coisa toda. E então, eu ia a Caxambu para visitá-lo, para conversar com ele, essa coisa toda. Então, no livro Diálogo com as Sombras, ele vai falar sobre as aptidões básicas daqueles que são os dialogadores com os espíritos manifestantes. Primeiro, formação doutrinária sólida. Ele fala, conhecimento evangélico, é outro ponto que ele põe. Autoridade moral, fé, amor. São 5. Aquilo que ele apresenta no livro como condições básicas para esse trabalho do diálogo, da doutrinação com os espíritos comunicantes. Eu costumo dizer que o trabalho mais importante da reunião mediúnica é o da doutrinação. Não é receber espírito, não, porque isso não é difícil, não. Quando o médium já está com a mediunidade estuante, quando ele já está entendendo como que deve agir no campo da mediunidade, da prática mediúnica, ele tem facilidade para dar passividade aos espíritos e depois para se desligar dos espíritos. Agora, vai fazer o trabalho do diálogo com os espíritos. Porque não é só o espírito chegar, igual eu vi em muitos lugares, e aí o dialogador fala assim, pense em Jesus, meu irmão. Aí o espírito fala assim, eu quero pensar em Jesus. Bom, já acabou com ele na primeira frase. Aí fala assim, qualquer coisa, perdoa, meu irmão. Que perdoa coisa nenhuma? Você já perdoou? Os espíritos são assim. Então, a categoria, né? Ou então, por que eu vou perdoar? Ele me fez isso, me fez aquilo e tal. Então agora, meu irmão, você vai com Deus, tá? Então você vai, já deu seu recado, e despacha o espírito. E aí o espírito vai embora e o médium fica sentindo que faltou alguma coisa, né? Então não é só despachar o espírito, fazer um despacho, né? No sentido duplo. Muito bem. Então, Hermínio Miranda. Agora eu acrescento, eu tive a audácia de acrescentar mais algumas aptidões básicas. Empatia. A empatia, ela é fundamental, porque quando o espírito se comunica, o espírito obsessor, quanto mais ferrenho ele está nos seus pontos de vista, mais ele sofreu e sofre. Porque ele mostra naquela sua pertinácia, naquela sua condição de manter o seu ponto de vista da vingança, de tomar a ferro e fogo aquilo que ele programou para acabar com a pessoa, que lhe fez mal no passado. E o espírito, naquilo que ele apresenta, a gente sente a dor, o sofrimento, porque ele sofreu mais, a vingança é maior, o ódio é maior.
E ele está ali mantendo aquele ponto de vista. Como fazê-lo mudar disso? Agora, a dor desse espírito, a situação que ele está vivendo, nos alcança enquanto integrantes do grupo. E nós precisamos ter empatia, quer dizer, sentir dentro. A simpatia, nós temos essa condição de simpatia pelas pessoas. E a simpatia é sentir junto, estar com a pessoa, que ela tem a simpatia. Agora, a empatia é sentir em nós o problema do outro. A empatia é sentir dentro, sentir com. Eu me lembro de Rollo May, de algumas obras de Rollo May, um grande psicólogo residente nos Estados Unidos, desencarnou já há quase uns 10 anos, ou 8 anos, mais ou menos, em obras notáveis de Rollo May. E ele fala que muitas vezes, ao atender um paciente que ali estava narrando o drama que ele sofria, ele pensava, eu podia estar passando por isso. Eu podia também estar sofrendo isso. E é por uma obra maior de Deus que eu não estou também passando uma situação dessa. Então ele sentia a dor do outro, estava com essa empatia. Isso é muito importante, especialmente nas reuniões mediúnicas, no atendimento fraterno na casa espírita, não é? Essa questão, abrindo parêntese, a questão do atendimento fraterno na casa espírita é importantíssimo. Não é falar assim, quem quer fazer atendimento fraterno? Aí 10, 15 levantam a mão. Estão preparados para fazer o atendimento fraterno? São espíritas? Conhecem o espiritismo? Como diz Jung, tem uma equação de vida? Para poder, porque aí chega lá uma pessoa e fala assim, estou passando isso, estou passando aquilo, minha vida é horrível, e conta a vida dela. Aí o atendente fala assim, e a minha? Eu também estou passando uma situação pior do que a sua, mais difícil, mais complicada, nem sei como que eu vou fazer. Aí o atendente acaba sendo atendendo o atendente, o atendido, e assim por diante. Não é a pessoa despreparada, né? Vamos falar assim. Então, a pessoa não tem condição. Por isso, também, para tratar com os espíritos, é a mesma coisa. Vamos ter essa noção, não é, de como trabalhar isso junto com aquele espírito, que está dentro daquele engano, que a vingança vai trazer paz para ele, que a vingança vai fazer com que ele fique aliviado daquela dor do passado. Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem. E aí ele está agora olhando a vítima com os olhos de quem olha o algoz. E aí, essa mistura do passado com o presente traz muito sofrimento. E aí é preciso paciência, humildade. Porque o Espírito pode falar, eu queria ver se fosse com você. O Espírito comunicou na nossa reunião e falou assim, que estava perseguindo uma pessoa por tudo que a pessoa tinha feito com ele. E aí o dialogador, perdoa, meu irmão. Aí virou o espírito, queria ver se fosse com você. Sabe o que ele fez? Ele matou minha família, estuprou minha filha, me matou, queimou minha casa. Eu queria ver se fosse com você. Aí virou o doutrinador, meu irmão, eu não sei o que faria. Porque vai falar o quê? Se a gente não desculpa uma palavra, se a gente não sabe perdoar quase nada, vai perdoar uma coisa grandiosa dessa? Aí não tem que pedir, fala para o Espírito, perdoa, meu irmão. Porque o Espírito pode falar, eu queria ver se fosse com você. Vocês não perdoam. Eles falam isso, não é? Então não adianta falar para ele, perdoa. Eu tenho um seminário só sobre esse tema doutrinação, né? Porque essas abordagens são muito interessantes. O que tem que mostrar para o Espírito comunicante? Que aquilo que ele está fazendo, realizando agora, a vingança, o afasta dos entes queridos. Aonde estão seus entes queridos? Não sei. Onde está sua esposa que foi assassinada? Sua filha? Não sei, porque eu estou aqui com a minha vingança. Que não sei. Mas elas querem te ajudar, mas você não vê. Elas estão próximas a você. Mas como é que eu não vejo? Como é que eu não sinto? Essas coisas assim, é mostrar para ele que o caminho que ele está trilhando não é o da felicidade. Não vai trazer para ele uma plenitude, sim, vai piorar a situação dele. Então, essa noção também, ela é muito importante. Eu poderia falar muitas horas sobre os assuntos. Agora, a atuação dos médiuns. Qual a maior necessidade do médium? Foi perguntado ao Emmanuel, olha a resposta.
A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. É um grande alerta isso, o fantasma do personalismo. E muito a gente vê isso, né? Vemos muito isso. E aí precisamos ter essa humildade necessária, precisamos dar vez ao outro, dentro da parte administrativa das casas, né? É necessário equipes que trabalhem, voluntários, e muitas vezes a pessoa quer manter cargos, o que é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Depois isso tudo passa, não é? Podemos ter um certo tempo de trabalho, depois deixa vir outro, com outras ideias, para poder fazer com que a casa cresça, porque senão às vezes fica parada só naquela ideia da pessoa. Então, dar vez às outras criaturas para que também possam exercer o trabalho. Claro que irmãos que a gente sabe que vão levar adiante e não acabar com a casa, né? Atuação dos médiuns. Vejamos quanta coisa. Mente equilibrada. Emoções sob controle. Por que emoções equilibradas? Porque é claro que se o médium ele tem desequilíbrio nessa parte emocional, qualquer espírito que chegar fazendo ameaça, falando isso ou falando aquilo, ele vai ter medo, ele pode não transmitir direito o que o espírito está dizendo, ele pode fechar a sua mente, não atender, uma opção de coisas podem acontecer. Conheci um caso de uma pessoa que estava iniciando na prática mediúnica, mas tinha medo de perder a consciência. E então ela evitava a mediunidade estuante, os espíritos se comunicando até em casa, em qualquer lugar, e ela já era da nossa casa espírita. Aliás, isso aconteceu na nossa casa espírita. Ela já era da nossa casa espírita há algum tempo, há anos, e de repente a mediunidade despontou, ela bem jovem ainda, mas ela tinha medo de perder a consciência e não voltar mais. Então aquele medo tolhia qualquer coisa que ela ia realizar. E com o tempo nós conseguimos que ela entendesse melhor, estudo, depois se tornou uma médium cujo trabalho sempre foi produtivo, daí por diante. Mas acontece que às vezes a pessoa bloqueia por medo de alguma coisa, por algum trauma que já viveu na vida, por uma circunstância qualquer. E aí ela não tem a mente. Outra hora também tem aqueles que choram desesperadamente qualquer espírito que se comunica. Então, se o espírito que diz que sofreu, que está com uma dor, o médium chora, ele desequilibra. Ou o espírito quer falar palavrão, palavras mais baixas, o médium deixa, porque também não tem equilíbrio, nem educação, não é? Então, essas coisas todas. Silêncio íntimo. Fazer esse silêncio íntimo para captar o pensamento do espírito comunicante. Procurar manter o perfeito registro das mensagens que está recebendo, não é? E também a catarse das aflições dos comunicantes. Muitas vezes espíritos que suicidaram, espíritos que estão num sofrimento muito grande por uma questão qualquer, o médium sente isso. E ele muitas vezes exterioriza o médium, o que o espírito está transmitindo. Agora, isso não é ruim para o médium, não. Isso é bom porque o médium faz uma catarse para ele mesmo. Enquanto o espírito faz a catarse, ele também faz. Então, isso é bom. Catarse de sentimentos, de dores, de sofrimento. Porque às vezes vem um espírito sofrido e o médium é também uma pessoa sofrida, que tem uma vida complicada. Então, se o espírito chora, aquilo para o médium também não é prejudicial, pelo contrário. É uma catarse que alivia o médium. Então, esse negócio de que médium sofre, isso aí a gente tem que tirar isso da cabeça. O médium não é aquela pessoa sacrificial, que se sacrifica todo santo dia, que é isso, que é aquilo. Eu escrevi um livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, para acabar com essa ideia que médium sofre na vida geral. Agora, ele pode sofrer sim, vou explicar como. Se o médium está vivendo uma vida de provações,
Se o médium sofre na vida doméstica, na vida familiar, na vida profissional, a vida é toda uma provação, a mediunidade vai ser uma coisa leve, maravilhosa? A mediunidade faz parte do conjunto provacional da criatura. Agora, com o exercício da mediunidade, ele melhora. Ele vai melhorar. Quando nós pensamos na dor do outro, quando nós trabalhamos, especialmente aplicando passe. Eu aplico o passe desde os 16 anos de idade. E digo para as pessoas, apliquem passe. Hoje, com a minha idade, que não é também tanta assim, mas aplico o passe até hoje. Então, meus irmãos, apliquem passes, aqueles que têm condição, aqueles que querem, aqueles que sintonizam com esse trabalho, porque é um trabalho assim maravilhoso. Traz um bem-estar para o médium, que é uma coisa impressionante. Então, eu vou nas UTIs, aplico passe, vou na casa de pessoas que estão acamadas e que não podem se levantar do leito, aplico passe. Então, esse trabalho, quando você sai assim, numa alegria, numa felicidade, porque você proporcionou ali um bem das suas próprias energias. Então, é um trabalho maravilhoso. Vigilância, manter vigilância, preparar, não é? Preparação. Pois, vejamos agora, espíritos ociosos, vingadores, insensatos, estão de plantão para gerar dificuldades e conflitos. Os espíritos realmente estão ali, olhando, não é? Querendo, de alguma forma, influenciar. Mas aí nós podemos pensar, nós estamos na mercê desses espíritos? Não, claro que não. Mas abre brecha para ver, não é? Fiquem vigilantes. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai falar, no capítulo da formação dos médiuns, que o médium que se considera já, vamos dizer assim, pronto, ele fala isso. Aí, esse médium tem que tomar muito cuidado, porque a partir daí, 1000 armadilhas vão surgir na vida dele. Se ele ficar achando que ele já é o tal. Que ele já está pronto, que não precisa mais de nenhum aprimoramento. E Joana chama de ciladas. Então, armadilhas surgem, que muitas vezes esses nossos irmãos, espíritos, né, na condição espiritual, nos preparam alguma cilada, alguma coisa, e nós temos que estar vigilante. E Jesus fala lá no sermão profético, conforme está em Marcos, no capítulo 13, Marcos anota o seguinte, que Jesus recomenda: olhai, vigiai e orai. Eu achei muito interessante o olhai, 3 imperativos, né? 3 verbos: olhai, vigiai e orai. Achei importantíssimo este olhai, ou seja, para nós termos uma visão das coisas da nossa vida em torno de nós. Aí eu fui ver a tradução de Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo Testamento. E fui olhar. E gostei muito, porque Haroldo traduziu da seguinte maneira: atentai, vigiai e orai. Achei muito interessante, porque o atentar ainda é mais forte do que o olhar, né? Atentai, fique atento, não é? Tome cuidado. Então, atentai ou olhai, vigiai e orai. Porque a frase, muitas vezes até em livros, é citado que Jesus fala orai e vigiai, mas é o contrário. Primeiro vigiai e orai. Porque a vigilância é importantíssima. Vigiai pensamentos, vigiai como estão ao redor de nós as situações. E agora tentai também, né? Vamos tentar bem, olhar bem. Aqui nós temos, finalizando, esse texto de Manuel Filomeno de Miranda, que é preciso o exercício da caridade, estudo contínuo da doutrina espírita e serenidade moral, que atraem os espíritos nobres. Agora, é claro que, às vezes, as pessoas acham que alguns espíritos desses nobres, né, espíritos superiores, estão ali ao lado dela dia e noite. Doutor Bezerra de Menezes, as pessoas acham que ele está o dia inteiro de plantão do lado da gente. Né? Então, meu guia, meu isso, não, eles não estão, não.
eles têm equipe também, mas de longe também eles podem saber as notícias, as coisas, é só sintonizar. É o pensamento, é sintonia. Portanto, nós temos que ter esse cuidado, não é? Não vamos achar que toda hora nós temos esses espíritos luminares, né, ao nosso redor. Os requisitos básicos, então, para o médium: conhecimento doutrinário evangélico, estudo constante, amor pela tarefa, autocrítica. Até aqui, então, não precisamos nem comentar, porque já estamos comentando no transcurso da nossa conversa. Mas a autocrítica é importante. É o médium que se acha, que ele é o tal, que ele não erra nunca, ele já está errando. Só de achar que não erra, ele já está errando. Porque nós erramos, nós fraquejamos, nós temos pontos de engano. É preciso entender isso, ninguém é perfeito. No livro dos médiuns está lá, médium perfeito não existe. Médium perfeito não existe no planeta Terra. Porque as injunções do próprio planeta, as condições, isso tudo entra dentro de uma situação que confunde, que traz atraso na caminhada do médium. Um engano qualquer pode acontecer. Então, nós temos que ter autocrítica. Mas as pessoas são muito interessantes. Chegou lá na nossa casa espírita uma jovem e veio falar comigo que ela queria tanto ser médium. Não era não, mas queria. Então, eu queria ser médium, sabe, dona Sueli? Eu queria muito, porque eu vejo Chico Xavier, que beleza, autografou mais de 400 livros. Então, eu queria também ser médium, autografou, não, psicografou, né? Psicografou mais de 400 livros, eu também queria psicografar. Ela já queria ser como Chico, né? Então, em vez de começar cá, no comecinho, o sonho dela era ser como Chico Xavier. A senhora pode me ajudar? Eu falei, minha filha, isso ninguém pode ajudar. Não é? Então, ela queria ser médium, queria uma ajuda, mas não tem condição. Quem é que pode ajudar o outro ou fazer com que a pessoa comece a ter uma mediunidade ostensiva de repente? Ninguém pode. Agora, o outro lado acontece também. Chegou lá uma senhora jovem, eu vim aqui para falar com a senhora o seguinte, eu fui a muitas casas espíritas, lá em Juiz de Fora mesmo. Isso tem alguns anos. E então falaram que eu sou médium. Mas eu não quero ser médium. Então eu vim aqui para a senhora tirar isso de mim. A senhora pode tirar essa mediunidade? Será que a senhora pode fazer que eu não seja médium? Que não sei o que, eu não quero ser médium. Então, eu falei, minha filha, não posso, né? Não posso colocar na outra a mediunidade, como também não posso tirar. Não falei essa parte com ela, né? Falei, isso ninguém pode tirar. É uma faculdade. E aí expliquei para ela, não é? Mas eu não queria, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu falei, minha filha, seja médium do bem, faça o bem, faça alguma coisa. Agora, se a sua mediunidade for muito presente, muito estuante, aí você tem que procurar uma casa espírita, porque senão os espíritos vão ficar toda hora te perturbando, pode chegar num processo obsessivo. Tive que falar claramente com ela, não é? Mas aí a gente vê o que as pessoas pensam. Um quer ser médium, o outro não quer ser médium. E acham que isso pode ser da vontade do freguês. E a gente sabe que não é assim. Agora, essa autocrítica na nossa vida é muito importante. O médium recebeu uma comunicação, vamos ver. Agora, aí tem que ter cuidado com os psicógrafos. Porque hoje em dia tem muito psicógrafo que começou agora há pouco tempo. Nem bem começou, vamos publicar um livro. Vamos fazer. Bota lá um nome conhecido. Mas você vai olhar, não tem nada a ver com aquele que assinou, que pretensamente assinou. E precisamos ter esses critérios. E o grupo também exercer isso. Agora, tem um detalhe que nós vamos falar agora mesmo. Se o espírito é mesmo um espírito evoluído e está ali aquela assinatura, ele não se incomoda se a mensagem que ele deu for analisada. Agora, o espírito que fica com raiva, porque ele não é um espírito com evolução. É um espírito ainda cheio de situações íntimas negativas. E aí a gente vê muito isso, né? E também espíritos pseudo-sábios. Mas vamos falar disso mais adiante. Agora, o médium tem que ter autocrítica. Buscar a sua melhoria íntima através da vivência, fé,
Agora, razoável equilíbrio psíquico e emocional. Isso é importantíssimo em qualquer área, mas especialmente no intercâmbio mediúnico. Porque se chega um espírito ameaçando, ameaçador, não é? Desafiando, a pessoa tem medo, ela não consegue ter equilíbrio, ou então outro que tem uma vivência muito triste, o médium chora mais do que o espírito. Então, essas coisas todas. Então, ele tem que ter um equilíbrio psíquico e emocional. Aceitar os próprios erros. Errou, cometeu um engano, aceitar isso. E corrigir. Disciplina. Aí vem a questão da educação mediúnica. Porque nós temos dificuldades em disciplinar. E mantermos disciplina. Isso é fundamental. E aí Chico Xavier ouviu do Emmanuel 3 vezes, né? Lembra do caso? Disciplina, disciplina, disciplina. O que quer dizer isso? Uma forte disciplina. Eu faço uma leitura diferente. 3 vezes disciplina. A primeira disciplina que o médium precisa ter, o primeiro degrau da disciplina, é assiduidade e pontualidade. Esse é o primeiro degrau da disciplina. Mas aí, esse médium que tem assiduidade, tem pontualidade, ele vai ouvir falar da necessidade do estudo. E aí ele já vai começar a entrar no segundo degrau da disciplina. Estudo, precisa estudar. Mas aí, ao mesmo tempo, ele vai ouvir falar na vivência para alcançar uma autoridade moral. E quando ele está nessa busca, ele pode chegar no terceiro degrau da disciplina. Então, ele é assíduo, ele é pontual, ele estuda, ele está procurando a vivência, está chegando, então, nesse ter 3 níveis de disciplina. Porque eu fico olhando aquilo, eu acho muito interessante o Emmanuel falar disciplina, disciplina, disciplina. Pronto. Cada disciplina dessas aí pode ter uma conotação dessas que eu acabei de falar. Porque aí nós vamos ver que são 3 níveis de disciplina que Chico seguia à risca. Chico e Divaldo nunca viu uma coisa dessa. É uma disciplina, uma coisa assim, notável, fantástica, inexistente. Divaldo, como eu foi hóspede lá da minha casa há mais de 50 anos, e então, hoje eu falo, foi porque hoje eu o coloco no hotel, porque ele está com mais idade e a minha casa está cheia de netos morando lá, não tem nem mais lugar. Então, agora Divaldo fica em hotel, lá em Juiz de Fora. Mas a nossa amizade de 57 anos. Então, aconteceu que eu fui várias vezes hóspede da Mansão do Caminho. E a primeira vez que eu fui lá, eu toda animada, porque eu ia ver Divaldo de toda hora. Que o quê? Você não vê Divaldo? Não, ele tem hora de sair do quarto. Do escritório dele, do trabalho dele. Então, o escritório é conjugado, né? Então, ali, ele só sai dentro daqueles horários. Ele não fica ali de conversinha, como a gente pensa que... Eu pensava assim, vou ver Divaldo o dia inteiro. Que nada, não vê coisa nenhuma, até hoje. Eu tive agora em maio, lá, 8 dias na Mansão do Caminho. Cadê Divaldo? Você pensa que ele está lá toda hora, só que agora, como era a parte do aniversário dele de 90 anos, ele teve entrevistas e visitas e muita coisa específica, especiais, por causa do aniversário. E então, é claro que ele aí aparecia mais, estava ali atendendo as entrevistas que foram todas feitas ali, e essa coisa toda, né? Porque eu fui fazer o lançamento desse livro, que foi mencionado pelo pelo Eurípides. Eu tive que... então eu fiquei lá para o lançamento do livro, né? Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Eu tentando lembrar o nome dele, ver se pode. Então, aí, meus irmãos, a gente só vê Divaldo assim. Então, aquela disciplina, tem horário e tal. Chico era assim. E quando o Chico estava conversando, eu tive muitas vezes em contato com o Chico, né? Desde os anos 60. A primeira vez que eu fui lá, em 1960, a metade aqui não era nem nascida. Então, aí, fui lá com o Chico, né? E Chico também contava isso, né? Bem, ele estava conversando, chegava Emmanuel, que fazes? O senhor não vê que eu estou aqui conversando? Mas e o trabalho, né? Porque esses guias eles são assim, de tão disciplinados que eles são também, e eles põem o médium deles também dentro daquela disciplina.
Então não tem como você ficar ali julgando conversa fora, não. Chegou a hora, chegou a hora. Contam que Chico uma vez ganhou um piano. E aí Chico ficou, ele bem novinho ainda, ficou entusiasmado. Vou aprender a tocar piano, achou aquilo uma coisa maravilhosa e tal. E está lá olhando o piano, aparece Emmanuel. Que é isso aí? Que faz? O senhor não vê que aqui eu ganhei um piano, então agora eu vou estudar, eu também quero tocar, que não sei o quê. Aí virou Emmanuel, mas e os livros? E eu trabalho com os livros. Ah, pois é, tal coisa. Olha, o senhor escolhe ou os livros ou o piano. É claro que ele deu o piano para alguém. Para escrever aquela 400 livros, precisava não ficar tocando piano, não ia ter jeito, né? Então, as coisas funcionam assim. Esses guias são guias muito disciplinados. E eles também são, assim, bem rígidos, né? O crivo da razão. Tudo submeter ao crivo da razão. Que no meio espírita se esqueceu disso. Hoje ninguém olha crivo da razão, vem lá uma mensagem, coloca lá doutor Bezerra, coloca lá. Agora Emmanuel, coloca Joana, coloca isso, coloca aquilo. Ninguém olha se a mensagem tem um conteúdo que faz jus ao nome. Então isso tudo nós temos que fazer. Tudo submeter ao crivo da razão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 a 20 minutos, no máximo, porque tem muita coisa pela frente. Depois eu vou abrir para perguntas, tudo por escrito. Quem quiser pergunta, nós vamos fazer por escrito. E então, meus irmãos, temos aí uns 15 minutos a 20, se vocês quiserem dar uma voltinha, ou se não quiserem, ficamos aqui, vocês que sabem. Mas é bom levantar um pouquinho, isso é bom. O banheiro, para quem não conhece, fica aqui à esquerda, masculino, feminino.